E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Pense Nisso. Aquele podcast que quer trazer para você conceitos, pessoas com história de vida, trazer assuntos que vão ser relevantes para a sua vida, para que você possa compartilhar com as pessoas, para que você possa aprender algumas coisas, entender também que muitas vezes você tem um direcionamento na vida e pelo meio do caminho você acaba mudando. Então as histórias de vida que vem aqui, a gente acaba descobrindo que as pessoas mudam um pouquinho de caminho. Aliás, a pessoa que está aqui hoje, ela estava indo num caminho na vida, de repente mudou e hoje trabalha com uma coisa bem diferente. Então é trazer para você assim aquela informação de que é possível ter uma vida legal e desenvolver atividades, independente da situação e do lugar que você venha, você pode conquistar. Por isso que eu sempre digo, pense nisso, né? Pense naquilo que a gente tem aqui, naquilo que nós assistimos, nós criamos aqui, enfim, as pessoas que vêm aqui para te ensinar, te ajudar a desenvolver na sua vida. A ideia é que você também, né, ajuda a gente aí, né, faz o quê, né? Compartilha, aciona a notificação, se inscreve no canal. Se você achar que esse vídeo é interessante, distribui para todo mundo, depois vai para o Instagram, TikTok, tudo quanto é lugar, porque hoje tem tanto lugar para colocar as coisas, né, que a gente distribui para todos os lugares aí. E hoje nós temos uma pessoa aqui que a gente pode dizer assim que ela distribui doces pela cidade. Ela tem uma vida muito doce, né? A Ledinara. Como vai, Ledinara? Bem. Mas a Ledinara, além de ser Ledinara, ela também é conhecida como Curiti Doce. Curiti Doce. Já ouviu falar sobre Curiti Doce? Então, ela consegue deixar Curitiba mais doce. É isso, Ledinara? Sim, e puxando um pouquinho porque você falou no começo, reza a lenda que dizem que a gente sabe o que já na infância, mais ou menos, para que caminho vai seguir na carreira. E na minha parte foi verdade, porque eu sempre falava quando era criança que eu queria trabalhar tendo uma loja de doce, mas eu não queria fazer os doces. Eu queria ter uma loja de doce para comer a hora que eu quisesse. Então, hoje você tem loja de doce para todo lugar. Todos os lugares. Então. Porque antes de trabalhar com doce, inclusive, você decidiu ser jornalista, né? Sim. Como uma boa virginiana, a gente toma algumas decisões cedo, assim. Então, eu decidi na sexta, sétima série que eu queria ser jornalista, mas eu queria trabalhar no impresso. E eu tinha que reforçar isso, porque como eu sempre fui muito, muito tímida, que não abria a boca, e todo mundo falava, mas jornalista, você não fala. E naquela época, né, ok, não faz tanto tempo assim, mas naquela época, se imaginava, vai fazer jornalismo, vai fazer bancada do Jornal Nacional, Sim. né, era isso. Era isso que o pessoal pensava. Uhum. E aí, não existia, né, internet, meu Deus, eu vou trabalhar com internet. E aí eu queria fazer jornalismo e todo mundo falava, mas você não fala, você é, né, a pessoa que senta na frente para não ter que conversar com as pessoas. Eu era aquela pessoa que se tivesse que fazer trabalho em grupo, eu preferia fazer sozinha, e fazer em dobro, para não ter que apresentar e não ter que fazer por dois. Interagir, assim. Uhum. Legal, olha só. E tem uma questão aqui, a gente tem uma lembrança aqui do Pense Nisso que eu quero entregar para você. Olha. Só que aí é um desafio, né? Por que é um desafio? Porque aqui tem um chocolate. E você é especialista em doces. Ai, meu Deus. Né? Então aqui nós temos o chocolate que a Adriana Strauss faz para nós. Ela é nossa parceira, ela patrocina aqui. Ela tem uma chocolateria. E a artesanal já ganhou alguns pontos. Sweet Party. Sweet Party. Tem ali um tabletinho com Pense Nisso Podcast e uma caixinha que tem ali os pontos turísticos de Curitiba. Então a Sweet Party faz parte aí, ela nossa patrocinadora. E você vai experimentar um chocolate feito aqui em Curitiba que é bom demais. Depois você conta como é que é, já que você é especialista. Pode ver já agora? Quer ver? Pode ver, ué. Não, por que não? Vamos ver, ué. Falou chocolate, você falou a tem que ver, mágica. né? Olha só. Nossa. Você é a primeira que abre. Sério? De todas as pessoas que recebem. Eu sou chocolatra. Eu sou uma pessoa que come chocolate todos os dias. Você vai gostar de chocolate, porque chocolate é bom demais. Ela tem muitos chocolates. E ela tem... que embalagem mais linda. Adriana, vamos ser amigas. Adriana, ela quer ser sua amiga. Percebeu isso ou não? Vou mostrar aqui. Já que ninguém abre, deixa eu mostrar, né? Ué, tem um outro aqui. Tem um outro aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, Pense o quê? Pense só. Nisso. Eu acho muito legal quando tem, assim, cartão de apresentação comestível. Isso, ela faz muito disso, tal. É bem legal. Lindíssimo. E ela tem outros chocolates, ela tem várias variedades, vamos assim dizer, muito legal. Que legal. Já vou olhar ela no Instagram, porque eu ainda não conhecia, olha só. Tem muita gente que não tem muita coisa aqui em Curitiba que as pessoas não se conhecem, né? Nos últimos anos, na parte de confeitaria, tem um crescimento assim absurdo
de muitas opções legais, muita gente talentosa começando, surgindo, que não existia. Vou deixar aqui do meu ladinho para não esquecer. Então. Muita gente talentosa surgindo, assim, coisa que em 2014, quando eu comecei, não era tanto. Pois tem. E assim, eu gosto muito de cafés e tal. Acho que você pode indicar muitos por aí. Você gosta? Aí eu te pergunto, você gosta de café? Café? Qualquer café? Café gourmet? Café especial? Café especial. Essa semana vai pro ar também, daqui uns dias, esteve aqui o Léo Monte Santo, dono da Coffee Mais, que foi o café campeão mundial em 2018. Então ele esteve aqui com a gente, ele vai pro Café ar. Mundo, né, parte. Na verdade, é totalmente à parte isso, né? Eu brinco que eu comecei com o doce, depois eu fui pro café, gosto muito do chá. Aí, agora, mais recente, fui um pouco pro mundo dos coquetéis, que eu acho que super combina com doce. Então, assim, você vai indo, o paladar não retrocede, né? Você vai conhecendo e vai querendo conhecer mais. Ele usa essa frase, o paladar não retrocede. E é interessante, sabe o que é legal, gente? Você que está assistindo aí, ela falou assim, eu sou da área, eu sou jornalista, área da comunicação e tal, eu preciso de uma pauta pra gente conversar e tal. Eu falei, mas não tem pauta, a gente constrói uma conversa aqui. E viu só como constrói uma conversa? Sim. A gente já faz 10 minutos que nós estamos conversando aqui. Então, é por isso que eu brinco que eu preciso de uma pauta, que eu abro várias janelas. Entendeu? Mas pode deixar que a gente vai fechando as janelas no meio do caminho. Tá. Vamos lá. Antes de você trabalhar o que você trabalha, você pensou em ser jornalista. E aí, você entrou nesse mundo? Eu sou jornalista. Eu não disse que você não é jornalista. Mas você entrou nesse mundo de trabalhar com TV e tal, e foi fazer o tradicional, porque você está fora do tradicional hoje. Vamos dizer. Eu de vez em quando eu faço, mas eu volto para matar a saudade, mas eu tô. Porque você mesma disse, né? Existe uma imagem do jornalista. Agora é um pouco diferente, mas quando eu fui fazer vestibular em 2004, eu sempre quis fazer jornalismo. Só que naquela época era assim, ou trabalhava, né, na Globo, ou não tinha trabalho para todo mundo. E aí sempre tinha um amigo do amigo da minha mãe que falava, ai, minha filha fez jornalismo, está desempregada. E minha mãe falava, não, você não vai fazer jornalismo, você vai fazer administração. E aí eu fiz os 2 vestibulares, eu passei nos 2 e obrigatoriamente eu fui fazer administração. Falei, tá bom, eu vou tentar. Aí deixei jornalismo, fiz 2 anos de administração, só que eu fugia das aulas de matemáticas. Eu fui a única que conseguiu lá, tinha uma disciplina que era para você criar uma empresa por 6 meses, né, e ver como ela funcionaria. Eu fui a única que conseguiu entrar em concordata no final dos 6 meses. Aí eu falei, não vai rolar. Aí no meio do ano eu tranquei a administração. Até hoje eu me arrependo, eu devia ter terminado, ia ser útil. Ia te ajudar bastante. Muito. Porque na verdade é necessário ter essa noção de gestão. Mas naquela época, eu quero fazer jornalismo, vou mudar o mundo, vou ser jornalista. Aí eu fiz o vestibular de volta, comecei jornalismo. E aí, por incrível que pareça, desde o primeiro semestre, eu nunca fiquei sem trabalhar. Eu sempre, já desde o primeiro, eu fui fazendo estágio, fui me enfiando nas televisões, daí eu descobri que eu gostava de trabalhar com produção de TV. Então, assim, eu nunca fiquei sem trabalhar, nunca. Você trabalhou com produção, né? Eu comecei com a TV Transamérica, que já não existe mais. Aí fazia estágio, aquele estágio que você ganha R$200 no mês, e só, né? Mas fazia. E eu sempre morei em São José, então eu saía de manhãzinha de ônibus, pegava geralmente 8 ônibus no dia, assim, no total. Porque eu saía de São José, vinha para as Mercês, aí ficava ali, fazia um estágio, daí fazia outro estágio na faculdade à tarde, aí já ficava para aula e chegava em casa, tipo, meia-noite. Então, pique, né? Das pessoas jovens. Somos jovens. Somos. E aí foi assim. Então eu fui trabalhando com jornalismo até 2014. E que apareceu o Curiti Doce por ocasião, assim, porque eu sempre gostei de comer doce. E eu sempre saía para comer doce nos finais de semana, que eram as folgas, né? Então eu sempre gostei de ir com alguma amiga e comer, não ir num lugar e ficar muito tempo. Eu gosto de ir em vários lugares no mesmo dia. Então, eu como um brigadeiro aqui, mas ali eu sei que tem uma confeitaria que tem um bolo gostoso. Vou lá e como um bolo. Mas eu lembrei que dava para tomar um sorvete aqui perto. Então, era sempre uns 2, 3 lugares na tarde, até que veio a ideia de por que Curitiba, né? Naquela época, em 2014, parte de turismo. Aliás, quando eu fui fazer jornalismo, eu fiquei na dúvida entre turismo também. Que hoje você também é guia turística. Também, que veio tempos depois. Mas eu pensava, por que na cidade não tem tantas opções de passeios como lá fora já tinha, né? Lá fora, em outros países, já tinha um turismo gastronômico, assim, um pouco mais forte. E aí, Curitiba, naquela época, era um destino muito ou de passagem ou de negócios. As pessoas não vinham para Curitiba e vou aproveitar a cidade e a gastronomia. Não tinha tanto assim. Sim.
ou vinha de passagem para Foz, para Santa Catarina, ou vinha para fazer reuniões de negócios. E aí eu pensei, podia ter um tour que, ao invés de levar só nos pontos turísticos, levasse para comer doce também. E aí, nessa brincadeira, menos de um mês depois, eu fiz um teste de grupo com os amigos. Conversei com as docerias, que acharam uma ideia muito absurda. Mas beleza, né? Acharam absurda? Uhum. Tipo assim, rejeitaram? Não, nenhuma rejeitou. Acharam diferente. Estranha. Estranha. Mas como eles me conheciam por ser cliente e por conta do trabalho com TV, eles falaram, tá bom, é estranho, mas vamos lá. E vai ser uma coisa que... E na minha cabeça era uma coisa para fazer por um ano de hobby, né? Então... Entrou como hobby. Era um hobby. Você começou a brincar. Isso em setembro de 2014. Aí, em dezembro, a TV que eu trabalhava fechou. E aí, o hobby virou trabalho. E aí, eu falei, então tá bom. Então, eu vou atrás. Só que até então, eu gostava de qualquer doce. Por açúcar. Eu ia no mercado, eu viajava nas férias. Eu levava uma mala vazia dentro da outra só para trazer doces de mercado. Então, qualquer coisa industrializada. E aí, com o Curiti Doces, foi mudando. A hora que eu vi que as pessoas começaram a procurar mesmo de referência para indicações de doces, eu falei, então tá. Então, eu vou fazer o curso de guia, que era por conta do tour, né? E em 2018, eu do nada, falei, acho que eu preciso fazer um curso de confeitaria. Daí, no dia seguinte, eu estava lá no Centro Europeu fazendo a matrícula. Aí, eu fiz o curso de patisserie boulangerie para entender mais como era uma confeitaria. E... Pra você falar não só do que o outro está dizendo, mas sim você ter conteúdo para. E para saber se um doce realmente está bem feito, se a gente está sendo muito enganado por aí ou não. Então, tem muita enganação por aí? Tem, né? É, né? Nossa, teve um ano que eu fui fazer uma saga. Eu viajei em 2018. Falei, eu quero fazer uma semana na França provando doces franceses. Aí fui e voltei toda empolgada com creme brulee. Aí falei, vou procurar nos restaurantes franceses. E em janeiro de 2009 começava. Toda semana eu ia em alguns só para provar sobremesa, o que também aqui é bem estranho, né? As pessoas não têm esse costume. E aí foi bem triste. Decepcionante. Foi bem triste. Aí por conta disso, eu falei, não, então eu vou estudar um pouco mais para ver como a gente está comendo doces. Porque daí passou a mudar. Eu deixei de comer os doces industrializados para comer os artesanais e confeitaria, ingredientes naturais e tal. E você começou degustando, virou um trabalho. E você disse que foi difícil entender que era um trabalho, né? Foi. Por quê? Porque assim, a nossa cabeça está muito convencionada, né? Não, também, mas é porque jornalismo da minha época é assim, você trabalha numa TV e tal, eu fui te entrevistar, ou eu fui, né, numa gravação contigo, você me deu isso aqui, eu não poderia aceitar. Então o jornalista, ele não aceita nenhum presente, e se tiver que aceitar, ele tem que trazer e dividir com a redação toda e tal. Porque o jornalismo prega a isenção, né? Então você não pode ter... E aí, quando você começa a considerar como trabalho, além de você aceitar provar doces que estão te dando, depois você ainda cobra por isso. Então, é difícil de fazer, de virar mudar chave. um conceito. Tem que mudar um conceito mental, então, né? Foi aos poucos, assim. Então, tanto que eu abri meu CNPJ, acho que uns 2 anos depois que caiu a ficha. Não, virou trabalho mesmo. Porque até então eu fazia tour todo sábado. Sempre com 15, 20 pessoas, todo sábado. Que absurdo, eu nunca ouvi falar sobre esse tour. Você acredita nisso? Olha. Meu Deus do céu. Com os amigos errados. Estou com os amigos errados, olha. Mas então começou assim, E aí o que era um roteiro foi virando 2, 3, 5, várias regiões. E aí que eu fui acompanhando como Curitiba foi crescendo em confeitaria. Hoje a gente tem, assim, não deixa a desejar São Paulo, por mais que a gente seja menor, e o que é uma coisa boa, porque as confeitarias ficam próximas. Então, você consegue fazer 4, 5 confeitarias numa tarde, caminhando pela cidade. Pois é, isso que eu achei super interessante, né? Mas até antes da gente chegar nisso, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu fiquei curioso agora. Qual foi o melhor creme brulee que você comeu aqui em Curitiba? Vamos fazer uma propaganda. Temos abas. Restaurante ou confeitaria? Porque um restaurante e um confeitaria. Então, quando eu fui fazer essa busca, foi difícil. Nenhum dos restaurantes... Nossa, tinha restaurante que usava pudim de maisena, pudim de caixinha... Porque o creme brulee, o que acontece? Ele é uma sobremesa muito simples, porém ele precisa ter baunilha para ele ser o tradicional, né? Ele precisa ter uma camada queimadinha ali que não pode ser nem muito grossa, nem muito queimada. Ela tem que ter aquela quebradinha. Tem que ter a quebradinha, ele tem que estar geladinho por baixo. Então, se você queimar muito, brular muito, ele vai esquentar embaixo, então não vai estar legal. Então, tem várias coisinhas. E aí, foi bem triste. É o único lugar que eu encontrei, assim, um creme brulee. Ele fazia o de baunilha, porque eu ainda tinha isso, estava pesquisando o de baunilha, né? E na época, a baunilha estava muito, muito caro. E era difícil de encontrar e tal. O único que fazia era um que ainda existe dentro do Pátio Batel, que é o Lava Rene.
que o chefe já não tá mais lá, ele tá em outro restaurante hoje, mas na época ele fazia o de laranja no cardápio e o de baunilha para eventos. Ele falou, então vem aqui que eu vou te fazer o de baunilha. Aí eu fui e realmente era maravilhoso, tanto que ele deixou ali por uma semana especial para quem quisesse realmente provar um creme brulee. Podia ir lá, ele fez excepcionalmente por conta disso. Puxa, que legal. Mas eu virei uma persona meio não grata nos restaurantes, porque teve restaurante que... Não que eu falasse mal, mas eu avaliava critérios. Então, dava pra, na hora que você lia, saber se... Ele era um critério Temperatura, válido para todos, né? Temperatura, sabor, apresentação, visual, se você enxergava a baunilha ou não, se era, dava pra ver que era extrato, se era uma coisa artificial ou não, se a textura tava ok, se não tava muito gordurosa, se não tava talhada. Então, várias coisinhas. Até a altura do ramecan ali que ele viu. Então, Figura. Hoje, acho que de restaurante... tem. Creme brulee. Não é mais o de baunilha, mas acho que o melhor que eu provei recentemente é a do Ile de France, que é de laranja. E eles têm... eles não fazem o brulado no maçarico. Eles têm uma chapa que ele coloca, assim, como se fosse um carimbo. E ele fica tostadinho uniformemente e é maravilhoso. E de confeitaria, se eu falar, eles vão me matar. Então, eu vou falar alguns. Não, então não fala. Não falo, tá? Não fala. Porque confeitaria, eles são muito ciumentos. Então, tem alguns. Todos são bons. Não todos, mas tem alguns que as pessoas que seguem ali, eles sabem, eles costumam ver os que aparecem ali, porque... Não vamos criar um tipo de desconforto naquilo que nós temos por aí. Confeiteiros são ciumentos, muito. Muito. E hoje... Temos diversas confeitarias aqui em Curitiba e questões de pães também está crescendo bastante, né? Esse mês, se bem que agora... Acho que quando esse podcast for ao ar já vai ser, acho que outro mês, mas se for outubro ainda, teve o mês, o Dia Mundial do Pão, que passou a ser comemorado, né? Bastante em Curitiba. Eu comecei a fazer o tour de pães em 2018, eu acho. Eu mudava, porque daí como eu gosto de doce abre vários leques... eu comecei a gostar muito de pão também. Daí começou a ter o movimento dos pães de longa fermentação. Muitas pequenas padarias começaram a surgir. Então, quando teve o Dia Mundial do Pão, eu comecei a fazer roteiros de padarias só com degustações de pães. E esse ano foram 3, ou melhor, foram 2. Um em Curitiba, um em São José dos Pinhais pela primeira vez, que também está começando a ter boas padarias. E, inclusive, o pessoal fazia menu degustação em 5 tempos de pães. Então, tem pão, assim, um universo riquíssimo. Que interessante, as pessoas normalmente não sabem disso, não, né? E ele não é tão procurado, inclusive, quanto o Curiti Doce, porque as pessoas acham que o doce tem um apelo maior. Mas o pão, você consegue fazer uma mesa, assim, lindíssima de degustação, só com pães diferentes. Pães doces, salgados, recheados, vários tipos. E quando você começou, né, o pessoal achou estranho e tal, quando você começou com isso, como que né? Primeiro, era para ser um hobby e teve que se tornar uma profissão, um trabalho. As pessoas não acreditavam tanto assim. É um negócio completamente novo que você vai apresentar também para o cliente que não conhece o que é isso. E aí você querendo trabalhar só com jornalismo impresso, porque não era muito afim de falar. Uhum. Como foi vencer tudo isso dentro de você? Vamos falar assim, aquele termo que a gente usa bastante, né? Crenças limitantes. Como é que você venceu tanta crença limitante assim, mulher? Olha, eu sempre gostei muito de pensar agora e fazer daqui 5 minutos, porque eu não tenho paciência para esperar. Então, se eu tenho alguma ideia, eu vou lá e já coloco em prática. Não me dá uma agonia esperar. Então, quando eu pensei, foi numa tarde, eu lembro exatamente, foi numa tarde de sábado na Praça da Espanha, tanto que o tour começou com roteiros na Praça da Espanha, porque era um lugar que tinha já tinha um polo gastronômico, tinha aquela feira. Então, eu falei, por que não começar um tour por aqui? Já tinha alguns lugares próximos. Naquela época, quando eu pensei, eu fui para São Paulo com uma amiga, fazer um tour também de gastronomia. E aí a gente fez o tour juntas e na hora que terminou, minha amiga, eu sempre falo isso para ela brincou, ela olhou para mim e falou assim, você sabe que para você fazer algo muito, mais ou menos perto de comunicação do que essa guia faz, você tem que nascer de novo, né? Eu levei aquilo como desafio, falei, tá bom, né? Vamos nascer de novo então. Porque eu sempre falei muito calmo e tranquilo no tour, eu tenho que falar alto porque eu tô falando para um grupo de várias pessoas, então, né? Precisa ser já é um desafio, começa por ali. Que eu sempre fui a pessoa que falou baixinho, né? Tranquila. Começou ali, aí depois foi a parte de cursos. Aí veio, na TV que eu trabalhava, já tinha um pouco de desafio, porque era uma TV que você fazia de tudo. Então, você não fazia só pauta ou só roteiro. Tinha dias que você tinha que gravar algumas coisas. E eu lembro que eu ia, assim,
muito contra a vontade, porque eu não gostava de vídeo. Aliás, eu nem sabia aparecer em vídeo, então era também muito difícil. Hoje eu brinco com os clientes de assessoria que não gostam de vídeo, eu falei, não, é só ligar o celular e falar. E era uma coisa muito difícil. Daí, naquela época, começou a ter Snapchat. Aí eu comecei a fazer Snapchat. Foi tranquilo. Daí, quando veio Instagram, daí veio Stories, começou também a desbloquear vídeo. Mas era uma coisa bem difícil de falar por uma câmera, assim. Também foi outro desafio. Então, foram acontecendo várias coisas. Começou com o tour, aí entrou a internet, depois entrou a parte de assessoria. Então, o jornalismo ele nunca saiu. E isso tudo foi obrigando a ser mais comunicativa, perder um pouco a vergonha. E é interessante que conforme você vai fazendo, você vai melhorando nisso, né? Vai. E não é nenhuma coisa que você Se permita fazer. Não é nenhuma coisa que você escolhe fazer. Eu brinco, as coisas foram acontecendo e quando eu vi, elas já estavam acontecendo. Então, eu só fui seguindo o fluxo. Então, na época do começo do tour, não tinha nada parecido. Então, era realmente tentativa e erro. Dessa semana eu tentava de um jeito. Tinha bem no comecinho, eu lembro que eu levava uma mochila com várias garrafas de 2 litros de água, porque eu oferecia água no tour. Eu andava assim mega carregada e eu fazia as fotos, e eu guiava, fazia tudo junto ao mesmo tempo. Até que daí eu fui vendo, não, mas de repente não precisa da água. As pessoas podem comprar, porque tem dia que tá muito calor, a água vai esquentar. Tem dia que tá muito frio, as pessoas não querem tomar água. Então cada um compra a hora que quiser, isso também ajuda na confeitaria. Então eu fui testando coisas e vendo o que funcionava por tentativa e erro. E hoje é a mesma coisa. Esse ano eu pensei, tem chocolate quente, inverno, e se eu fizesse um tour de chocolate quente? Então, geralmente as ideias são meio malucas, porque são coisas que eu pensaria pra mim. Aí eu vejo que tem um monte de gente meio doida como eu e que embarca junto. Então, acho que o mais recente de tentativa e coisas diferentes foi isso. Um tour de chocolate quente. Vou lançar. Esgotou em menos de meia hora, eu tive que fazer um segundo roteiro. Porque eu falei, nossa, eu não imaginava que as pessoas compravam tanto a ideia. E daí, hoje, depois de 9 anos, o pessoal que está ali nas redes, no Instagram, eles são realmente fãs de doce. Eu brinco que eles são... Você pode seguir um perfil mais geral para ver várias dicas de Curitiba, mas para você seguir um perfil de doce, você tem que gostar muito de doce. Então, realmente é uma pessoa que está interessada ali em ver doce. E isso faz com que eu tenha que ser criativa para conseguir alimentar essa audiência. Isso quer dizer que se alguém de Curitiba quer saber sobre questão de doces e cafés, procura você. Procura seu Instagram. Ali. Tem muita coisa lá, achei fantástico. A quantidade de tipos diferentes e lugares é impressionante. Tem muita coisa. Eu não sabia que Curitiba tinha tanta coisa, porque você acaba indo sempre nos mesmos lugares, né? Eu vou bastante em café, mas eu vou sempre em vários lugares, os mesmos. Eu já vi várias oportunidades ali que eu vou começar a seguir. Você viu que está, inclusive, acontecendo neste momento um festival de cafés, né? Com experiências bem legais. Bem bacana. Foram tendo muitas coisas, acontecendo muitas coisas. Então, para conseguir ter conteúdos, eu tive que ir para vários lados. Então, além do tour, eu brinco que minha cabeça ela não descansa. Eu não consigo mais tirar férias, viajar sem produzir conteúdo. Isso foi algo que mudou. Então, por exemplo, hoje eu estou pensando no conteúdo que vai ter que entrar no Instagram, no que eu vou gravar o que eu vou editar é outro. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar pensando no tour, na próxima edição, respondendo o pessoal sobre isso e também atendendo os clientes que são de confeitarias completamente diferentes, mas que são de doces. E eu tenho, às vezes, geralmente dou ideias e também trabalho eles na imprensa. Então, todo o meu dia é doce. Porque você, na realidade, tem o seu canal, são 3 ou 4 empresas aí, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ele começou como tour, aí o tour, principalmente na época da pandemia, né? No auge, o Instagram ficou bem forte. Então, a parte de Instagram, produção de conteúdo, você é uma confeitaria e precisa divulgar a sua confeitaria, então você me contrata, eu faço um vídeo, um publi. Mas você também pode me contratar para fazer assessoria de imprensa. Eu quero que a minha marca seja conhecida nos meios tradicionais de imprensa de gastronomia. Então, a gente faz um outro trabalho. Então, são 3 braços, digamos assim. O tour, que continua acontecendo, com roteiros, indo levar para as pessoas na confeitaria. O Instagram, produzindo conteúdo. E assessoria de imprensa, produzindo conteúdo para os outros, para as empresas. Só que daí de doces. E é um universo maravilhoso, né? Então, e o jornalismo nunca saiu, se for ver, né? Porque daí você usa tudo que você aprendeu na criação de conteúdo, em roteiro, né? Roteiro, que eu sou uma pessoa que gosta de roteiro. Na edição, seja escrevendo para alguma revista, jornal, essas coisas. Então,
sempre tá ali. Não desviei, assim, do objetivo. O jornalismo segue ali. E olha que interessante, né? Porque existia uma mensagem que era lançada para você dizendo assim: muitos jornalistas se formam e estão desempregados, não é? Uhum. E aí você falou, tá, mas eu quero. Né? Eu não vou estar desempregada, eu vou. Eu vou. Quem disse que eu vou estar desempregado? E o mais engraçado é que quando teoricamente você ficou desempregada, você já tinha uma opção. Já. E você gera essa opção. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer pessoa pode gerar essa condição independente de onde você está. Uhum. Não é? Sim. Você pode vender uma garrafinha d'água, você pode fazer um chocolate, você pode criar alguma coisa nesse sentido. E provavelmente quando você começou, você não tinha grana. Não. Você começou... quando a gente conversa com a Maria, né? A Maria fala, eu pegava lá 30% do que eu ganhava do meu estágio de R$600, pagava um almoço e um jantar para eu poder criar um conteúdo. Uhum. Hoje ela vive disso, que lá atrás ela pegava 30% do que ela ganhava. Era mais organizada do que eu, inclusive. Bem mais. Então a Maria, e hoje quem é a Maria? Hoje a Maria tem mais de 500 mil de seguidores aqui. Sim. E ela hoje é uma referência. Ela é uma referência na área de gastronomia, você é uma referência na área de doces, que também é gastronomia, mas é um braço. Mais nichado. Bem mais nichado. Bem mais nichado. Tanto que às vezes tem anos que a gente tem um prêmio de gastronomia aqui em Curitiba, que é o Prêmio Bom Gourmet. E esse ano foi o segundo ano que eles me chamaram para juradas na parte do comitê de especialistas, né? Que tem várias categorias no prêmio. E uma parte é um comitê de jornalistas, enólogos, pessoas que entendem várias áreas da gastronomia para indicar nomes. E aí eu sempre chego lá e falo, nossa, eu sou a única pessoa de doce. Daí quando eles precisam de alguém de doce, todo mundo vira para mim. Eu falo, nossa, tá bom então, né? Então realmente tem... mesmo tendo passado muito tempo, ainda eu acho que tem pouquíssima gente que vai assim focado em doce. Então acho que nisso o Curitiba Doce sai na frente. Pra você ter uma ideia, eu vou pra Blumenau tomar café. Olha, onde você toma café lá? Em vários lugar muito legal lá. Indica alguns. Senhora Farinha, já foi? Senhora Farinha, não fui ainda. Pelo amor de Deus, então você não foi. Não fui. Não foi, você tem que ir. Melhor lugar para tomar café, com bolos, doces, cafés especiais, uma casa lindíssima, fica bem pertinho do parque ali de onde faz Oktober. Legal. Eu sempre vou para Blumenau, eu vou para Pomerode. Já fez o tour no Gale? Não. Não, eu não faço. Não tô. Eu vou lá e dou a minha volta, entendeu? Sabe aquele negócio que eu vou e faço do meu jeitão? Uhum. Mas é legal fazer isso porque você acaba conhecendo coisas que normalmente você está distante deles, né? Uhum. Você não tem acesso a essa informação. Então eu gosto muito de Pomerode e Blumenau. Pomerode eu ainda não fui. Eu sei que tem o tour, mas ainda tá na minha lista de lugares para. Porque você viaja bastante também, né? Hoje em dia eu meio que decido as viagens pela gastronomia, assim. Sim, eu percebi isso, né? E pelo que eu vi, você gosta muito de Madrid. Sim. Né? Muito, muito, muito. É que desde tanto que eu brinco, né? Meu tour surgiu na Praça da Espanha, que meu país preferido é a Espanha. Então, desde 2008, quando eu fui pra lá, eu fiquei apaixonada. E nem é por doce, é realmente pela cidade, porque o doce, pra eles, é mais fraco, né? Então, lá é muito mais forte a comida salgada, as tapas. Sim. Mas eu falo que todo mundo tem uma cidade preferida no mundo, a minha é Madrid. Então, sempre que eu tô por lá, eu tento encarar como férias, por estar num lugar que eu gosto muito, que não é tão forte em doces, mas sempre acaba descobrindo lugares específicos para doce. Então, porque você traz muito conteúdo de fora do Brasil também, né? Eu tento. Não tanto quanto não viajo tanto quanto eu gostaria, mas eu tento. Por exemplo, vou dar um spoiler. Quando eu realmente encarei o Curitiba Doce como uma profissão, eu falei, então vamos provar doces por aí. Valendo. Então, os lugares que eu vou... o ano passado eu fui para Belo Horizonte com foco no doce. São Paulo, sempre eu vou, faço viagens rápidas, mas sempre visitando o máximo de confeitarias possível. E as de fora também. Então, Madrid esse ano era férias, mas querendo ou não, eu acabei criando um conteúdo. Quando eu decidi, eu falei, eu vou viajar para comemorar meu aniversário, tem que ter Madrid, e eu vou para um lugar que eu nunca fui. Inconscientemente, eu fui para onde? Para Bruges, lugar de chocolate, né? Bélgica. Então, o que ia ser uma viagem de férias voltou como 10 episódios de uma série de diários de viagem que eu fui filmando, assim, despretensiosamente, e depois
eu penso, não dá para jogar fora. Eu vou editar e vou transformar em conteúdo. Então, E porque é um conteúdo legal, sim, um conteúdo que conecta, um conteúdo que mostra para as pessoas a possibilidade de acessar até lá também. sim. E tem pessoas que às vezes pensam, quem que vai para Bruges, né? Um monte de pessoas falam, olha, eu tô anotando porque eu vou para lá em janeiro, eu vou para lá em dezembro. Então, você não sabe para quem você está comunicando às vezes, né? Você não sabe o que as pessoas estão fazendo. E geralmente pode interessar. E aí, eu decidi o ano passado que eu queria fazer... Eu faço temas, né? Como uma boa virginiana, eu gosto das coisas programadas. Eu coloco temas para Natal e Páscoa. Páscoa geralmente são cores e Natal temas mesmo. E no ano passado eu queria muito fazer um Natal para o Publi. Né? Quando eu falo tema, seriam para os Publis do Instagram. Então, por exemplo... Natal e Páscoa são as épocas que eu mais trabalho. Eu defino uma quantidade de vagas para publicidade e aí as marcas tentam essas vagas, elas esgotam muito rápido. E aí eu tenho programado certinho com quem que eu vou trabalhar nessa época. E com base nisso eu coloco um tema. O ano passado foi o Natal dos Reencontros, né? Porque depois de tudo que tinha acontecido, então eu trabalhava esse tema. E aí eu pensei, nossa, eu queria muito trabalhar um Natal com o tema Natal de Nova York. Mas eu queria ir para Nova York, né? Eu não queria só fazer. Aí o ano passado eu fiz o visto. Não deu certo de ir no ano passado, mas esse ano deu. Então, esse ano o tema é Natal de Nova York. Eu vou agora em novembro. Vai estar já acontecendo o Natal. Então, eu vou estar numa viagem de férias, mas produzindo conteúdo que vai estar dentro do conteúdo de Natal desse ano. Que legal. Na realidade, você acaba tendo que ser intencional em tudo que você faz, né? Acabou férias. Não existe mais. Não é que acabou férias. Eu diria que é um trabalho divertido. Sim. Só que justamente por isso a gente trabalha mais, né? Trabalha mais, mas é muito legal, não é? É ótimo. Maravilhoso. Né? Você tá sendo intencional em tudo. E na realidade isso tem que ser, né? Eu quero chegar aonde nos próximos 2 anos? Quero chegar lá. Então tudo que eu fizer tem que ser intencional para eu chegar nesse objetivo. Não é? Sim. Então você tem... E cada dia mais tem construído isso. Puxa, eu quero isso. Legal. Natal, Nova York. Você constrói todas as tuas ações para chegar em novembro, ir para lá e cumprir aquilo que você fez. Ser intencional. Sim. E hoje toda viagem sua é o quê? Intencional. Intencional. Não, tanto que no ano passado eu falei, eu quero tirar meu visto no primeiro semestre. Pessoa, né, programada. Quero tirar meu visto no primeiro semestre. Eu fiz de tudo, eu consegui, agendei quando para fazer meu visto, fui fazer em Recife, porque eu queria aproveitar para viajar, no dia 30 de junho. Ou seja, deu foi no primeiro semestre. Foi o primeiro semestre. Então eu gosto de trabalhar com prazos e metas. E se você trabalha assim, dificilmente você não consegue conquistar aquilo que você tem que conquistar, não é? Sim. A partir do momento que você faz esse direcionamento, porque, vamos lá, e tudo começa onde? No pensamento, né? Pensamento é energia ativa. Sim, e eu gosto muito de escrever, então eu tenho tudo por escrito, tenho caderno de... eu vou para uma reunião com um cliente, eu tenho tudo por escrito, para mim fixa mais e para consultar depois, para ver se está indo tudo certo. Planner tenho do mês, e da semana e do dia. Então, eu vou acompanhando ali o tempo todo e tudo em papel. Tudo em papel. Eu gosto muito do papel também. Eu gosto. Eu faço muita coisa no celular, mas o que eu puder fazer em papel, eu prefiro. Hoje você tem quantos tours por mês? É toda semana? Tours por mês. Até 2020 eram todos os sábados. Todo sábado tinha tour, sempre com 10, 15 pessoas. E eu brinco que eu não tinha mais finais de semana, algumas semanas nos domingos também. E algumas semanas durante a semana, quando tinha grupo fechado. Quando começou a pandemia, eu estava em São Paulo, numa feira de chocolate. Já tinha 2 tours programados de Páscoa, que são os tours especiais que eles são feitos de van. Tava tudo certinho, a gente achou que iam ser 3 meses, né? Cancelei os tours. Pensei, vou tirar esses 3 meses de férias. E aí foi quando mais trabalhei. E aí, quando voltou a poder ter o tour de novo, porque querendo ou não, é uma experiência. Você tá com um grupo de pessoas, a gente tinha muitas restrições, as degustações são feitas ao mesmo tempo. Faz parte, hoje, quando me perguntam de tour, como se dá para ir e não provar os doces, não dá, porque faz parte da experiência você comer o doce, você vende uma experiência, na realidade, Exato, né? Você está interagindo com pessoas, você conhece a história dos confeiteiros, a história dos lugares, do empreendedorismo, é muito bacana. Então, quando voltou, eu falei, acho que eu vou diminuir um pouco o ritmo, porque daí, neste meio tempo, eu vi outras coisas precisando de atenção, como o Instagram, como os clientes de assessoria, então eu reorganizei meu tempo e o tour passou a ser 2 vezes no mês. E o tour é você mesma quem faz? Não tem uma outra pessoa que fala e faz, é você. Sou eu que faço. E
eu não abro mão de fazer porque cada tour, pra mim, é como se eu estivesse levando um grupo de amigos pra tomar um café. Então, eu encaro como isso. Então, por isso que hoje, pra mim, o tour, ele ainda é meio que um hobby, sabe? Eu não consegui abrir mão dele, eu não... Tanto que ele vai fazer 10 anos ano que vem. Eu gosto muito disso. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão indo provar doces. Eu gosto de ver a reação delas provando um doce pela primeira vez, conhecendo um lugar pela primeira vez. Tem um lugar, que eu não vou citar o nome, que está em um dos roteiros, que as pessoas têm muita curiosidade de conhecer. E quando elas chegam ali, elas são recebidas daquela forma, elas saem muito encantadas. Então, ver esse encantamento é muito legal. Eu tenho amigas com quem eu saio tomar café e tal, mas não é a mesma coisa, porque elas já estão acostumadas, né? Elas falam, você já acostumou bem a gente. Então, é diferente ver pessoas que estão conhecendo os lugares pela primeira vez. Então, eu gosto de fazer o tour e por isso que ele segue sendo eu fazendo. A única vez que não foi eu que fiz foi porque eu estava numa viagem em Gramado e tinha um grupo, que não ia ter tour, mas aconteceu de vir um grupo pra cá de senhoras que estavam passeando e queriam muito fazer o tour. Então foi a minha melhor amiga que fez, porque ela sabe de cabo a rabo. Então, já fez dezenas de vezes? Já fez dezenas de vezes, então foi a única vez que não fui eu. O restante, mesmo se eu não estiver passando bem, eu vou fazer o tour. São quantas pessoas que participam do tour, no Hoje máximo? em dia, antigamente eram 20, já fiz tour com 40, pra você ter uma ideia. Hoje em dia, 12 no máximo. 15, assim, se for uma ocasião muito especial, como teve tour de aniversário. Do aniversário de 9 anos. Mas se não 10, 12, porque mudaram muitas coisas depois de 2020, né? Os lugares ficaram menores. A gente já não curte mais ficar tão aglomerado. Então, foram mudando algumas coisas. Hoje em dia, 10 pessoas, pra mim, já é bastante gente. Eu imagino que na época da pandemia, o teu trabalho acabou ajudando muita gente, né? Sim, porque foi... Aquela época, a gastronomia sofreu muito. Bastante. Muito, porque eram muitas bandeiras na mesma semana, abre e fecha, abre e fecha. E foi uma época que eu consegui tirar uma ideia do papel, que eu gosto de ter ideias e em algum momento elas às vezes demoram para acontecer, mas elas acontecem. E eu sempre quis fazer um festival, estilo Restaurant Week, mas só de doces. Porque eu sempre ficava, nossa, Restaurant Week, ele preza a comida, claro, mas as sobremesas são tão tristes, né? São, é brownie com sorvete, fruta da estação, cadê os doces, né? E aí eu queria muito fazer um festival. Quando veio a pandemia, eu adaptei essa ideia para fazer ele online. Então, eu tinha lá 10, 12 confeitarias participando por um determinado período, que elas ofereciam um combo, um produto especial, com um valor diferenciado para quem falasse que era seguidor do Curiti Doce ou que pedisse por aquele produto. Então, isso ajudou no delivery, porque daí as pessoas pediam e recebiam em casa e tinham uma experiência de estar fazendo o tour, só que em casa, né? Comiam os doces que eu indicava com um valor diferente, como no tour, mas em casa. E aí me ocorreu uma pergunta aqui, como eu não acompanhava nessa época. Você fazia, por exemplo, essa degustação com todo mundo online ou a pessoa só recebia? Não, eu deixava mais aberto, porque daí você queria comer no sábado, a Maria queria comer na segunda, então tinha um período e cada um fazia suas compras, né, pedindo delivery o dia que podia, ou às vezes passava na loja para retirar o produto. Imagina você fazer um tour desse online contando a história de cada confeitaria. Também, né? Cada um na sua casa. Eu não vou sair de casa hoje, mas vamos fazer um negócio aqui. Você vai receber na sua casa, ao vivo, todos irão se reunir aqui e eu vou contar a história de cada confeitaria para você. Eu cogitei, mas eu vi que ia ser um pouco mais complicado do que eu imaginava, porque para poder entregar na casa das pessoas, Curitiba é grande, né? Sim, sim. Temos pessoas no Batel, Ele que mas tem um horário específico, dá um longe. certo trabalho. É que eu vi algumas pessoas fazerem isso. Mas não durou muito, né? Porque é trabalhoso. É trabalhoso, mas teve restaurante, por exemplo, que fazia aquelas questões de médicos, né? Então os caras recebiam os pratos deles todos ao mesmo tempo. Uma coisa doida, uma logística pra ferrada. Cozinhar junto também, né? E aí recebia todo mundo junto e aí fazia o negócio, muito legal. No começo foi bem bacana, depois o pessoal começou a ficar um pouco mais saturado de lives, daí eu acabei não cogitando, e também porque acabou tendo muito trabalho no Instagram. Então, para dar conta, tanto para você ter uma ideia, que quando a gente ficou em casa em 2020, eu tinha a Páscoa para fazer e depois eu tinha o Natal. E na minha casa, eu moro com a minha mãe, a gente é uma casa antiga, não é uma casa assim projetada para fazer fotos. E aí eu pensava, como é que eu vou fazer? Porque o meu trabalho era ir até as confeitarias, fazer as gravações e apresentar os doces. Aí eu pensava, como que eu vou fazer isso? Eu preciso de luz, eu preciso de um lugar bem iluminado, né? Um cenário bonitinho.
Aí eu olhei pro quintal de casa, que parecia o lixão da mãe Lucinda, porque tava tudo abandonado. Eu vou transformar isso num jardim. A minha mãe ficou muito brava, né? Porque ela não queria mexer e tal. Mas eu falei, não, eu preciso disso aqui organizado para eu poder fazer o Natal. Vai ser meu ambiente de trabalho. Uhum. E aí eu transformei todo ele. Até teve um dia que eu mostrei no Instagram, o pessoal ficou um pouco chocado. Mas eu fui sozinha mexendo, organizando e assim, zero noção de construção, né? Então você vai por tentativa e erro, conseguindo... contrata um marido de aluguel para fazer tal coisa, contrata alguém para fazer isso. E aí virou, quando chegou o Natal, estava pronto. Fiz um deck, ficou bem legal hoje. Tem um jardim bem bacana. E aí trabalhei algumas temporadas de Páscoa e Natal fazendo tudo ali. Então, olha que interessante. Na realidade, se você quer fazer, você faz, né? Você faz. De um jeito ou de outro, acontece. Eu brinco que tem aquela frase e eu acredito muito que quando você pensa em fazer alguma coisa, eu não vou fazer porque falta isso, porque falta aquilo. Se você faz com algo tudo muito pronto, você já fez tarde, né? Então... Verdade. Eu gosto de ir aperfeiçoando, assim, tentativas e erros. Tem que começar, né? Uhum. E se você não começa, eu só vou quando estiver na condição perfeita. Qual é? Você tá na condição perfeita hoje? Não. Não, apesar de você gostar tudo roteirizado... Nossa, faltam várias coisas. Falta um monte de coisa que você vai criando todo dia, você vai aprendendo todo dia é um aprendizado diferente. E isso acho que eu trago bastante do jornalismo também, porque querendo ou não, quem trabalha com TV, no online, no impresso nem tanto, mas TV, você recebe uma pauta, às vezes você vai para um lugar, você não sabe quem que você vai encontrar, você tem que, independente do que acontecer, você tem que voltar com aquele conteúdo. Faça o que você fizer, mas volte com conteúdo. Então, acho que isso também vale para tudo. Dependendo do que você tenha que fazer, você vai conseguir achar um jeito de realizar. Talvez não grandiosamente como queria, mas de um jeito ele vai nascer. Então, eu não consigo pensar, vou esperar até tal coisa acontecer. Não, eu vou fazendo. Vai fazendo e pronto. Uhum. E quais são os seus projetos? Além, né? Porque você está construindo, está crescendo. Sim. E cada dia que passa, crescendo mais, sendo mais conhecida. Já é uma referência no que diz respeito à confeitaria. Então, olha, se você quer saber sobre doces em Curitiba, ela demonstra lugares que você nunca imaginou que existe. Né? Porque eu fiquei assustado que tinha tanta coisa assim. Tem. E a gente tem muita coisa pioneira, sabe? Ou coisas que só tem aqui. E às vezes as pessoas vão sempre nos mesmos lugares e não conhecem. Não sabem. E até tem questão de próprio custo-benefício, né? São lugares que não são tão caros. As pessoas imaginam que vai custar uma fortuna e não é. É aquilo que a gente falou no começo, né? O paladar não retrocede. Quando você começa a provar boas comidas, não vou nem falar só doces, boas comidas, boas bebidas, você começa a valorizar mais aquilo que você vai comer. E eu falo isso no tour, né? O doce, ele já é tão vilanizado, o açúcar e tal. Então, você escolher melhor o que você está comendo, eu acho que também te faz comer com mais prazer. E saber como aquilo é feito, que tipo de ingrediente tem aqui naquele doce. Então, eu acho que você come com mais vontade e com mais consciência. Então, eu acho que você... deixa... Eu no começo ficava muito brava quando alguém falava, não, hoje pode. Vou fazer o tour porque é o dia do lixo. Nossa, eu falava, gente, não, então não venha. Não tem lixo. Não tem lixo aqui. Aqui não tem... A última coisa que tem aqui é lixo. Não é lixo. Então, assim, foram umas coisas que eu fui tentando educar o público também no Instagram para deixar de falar isso, porque tem muito trabalho envolvido, tem muitos ingredientes de altíssima qualidade, muita técnica, muito estudo. Então, a partir do momento que você entende isso, você passa a valorizar mais e não ver só o preço também. Então, tem isso. Acho que você educa mais a sua... Mais valor do que preço, né? E o tour também eu acho bacana porque, por exemplo, você gosta de um determinado tipo de doce. Talvez você vai no mesmo lugar e pede sempre o mesmo doce. No tour você poderia ir nesse lugar e provar um doce diferente desse lugar que talvez você nunca tivesse provado e você descobre que você gosta. Então, a gente às vezes tem resistência de provar coisas novas e quem vai no passeio sabe que vai provar doces diferentes. Inclusive... teve esse ano de volta uma edição que eu gosto muito, que é um roteiro surpresa. Você reserva o tour, você não sabe para onde você vai, nem o que você vai comer, você vai descobrir na hora. E isso é muito legal, porque você vai, às vezes, em lugar que você queria muito e não imaginava que estava no roteiro, prova doce que talvez você nunca provasse na vida e descobre que é muito bom. Então, são experiências que agregam, assim. Quando eu adquiro o roteiro, o tour, eu já tenho o cardápio. Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque às vezes a confeitaria pode mudar. Eu geralmente gosto de ter determinado o que vai ser. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fabiano Marcolini, que é ali na Praça da Espanha. Geralmente a degustação no tour de doces é broinha de fubá
com a cannoli, que ele é conhecido como rei dos cannoli. Mas aí, de repente, o chefe fez uma fornada de panetone. E ele quer que o pessoal prove, então ele coloca ali, às vezes nem eu tô sabendo. Então, geralmente, as docerias, elas recebem muito bem o pessoal. Eles gostam de receber, gostam de contar a história e gostam que as pessoas conheçam os produtos. Então, às vezes, tem alguma coisa a mais sempre, assim. A menos nunca tem, mas geralmente tem doces a mais. Às vezes, hoje não ficou legal cannoli, hoje eu vou fazer chocolate quente. Então, às vezes pode mudar, mas geralmente eu tenho uma noção ali do que, porque eu tô conversando com eles, né? Então, eu já sei exatamente o que vai ser servido antes da gente entrar, eu já conto o que vai ser. E quando a gente entra, aí o proprietário, o chefe, fala mais sobre aquele produto que eles vão provar. Mas quando reserva o tour, a pessoa já tem uma vaga ideia do que pode ser. Em resumo, você traz uma verdadeira experiência para as pessoas. Sim. Sobre doces em Curitiba. Sim. A gente, pra você ter uma ideia, você já fez... Como que você come chocolate? Como que você come? Você pega uma barra e como que você come? Eu pego uma barra e como uma barra. Mordo. Você já experimentou pegar uma barra de chocolate, comer ela, provar ela usando os 5 sentidos? Não. Não. Dando essa parada assim, não. Então. Não. Ou provar um brigadeiro, prestando atenção no que tem da cobertura, na importância que faz, por exemplo, um brigadeiro de amêndoas ter sido enrolado na hora e ter colocado as amêndoas ali na hora e não aquele que fica horas na vitrine. O porquê que é importante a amêndoa estar crocante na hora que você come um doce. Eu não paro pra... Eu faço isso muito na comida salgada. No doce eu não faço. Então, é um universo bem legal. E o do chocolate eu brinquei porque num dos roteiros a gente passa numa chocolateria Bean to Bar, que é a que faz o seu próprio chocolate desde a semente do cacau até a barra. E a gente faz uma degustação guiada. Então, a pessoa percebe que quando você tem um chocolate em mão, você tem a parte da visão, que você tem que olhar e saber se ele foi bem trabalhado. Só na visão você descobre. No olfato, os aromas que ele traz. Na audição, a hora que você quebra, se for uma barra, na quebra você sabe se ele foi bem temperado ou não, né? Feito o choque térmico. Esse lance do tempero, eu não imaginava que se temperava chocolate. Quando eu descobri com a Adriana, ela veio aqui também. Mas é só o nome, né? Eu sei, mas é que é interessante. Eu sei que o temperar não é uma questão, mas é o termo. É interessante isso. Vem de temperatura. Então, na hora que você quebra, você usa a audição para saber se aquele chocolate foi bem temperado ou não. Eu achei engraçado isso. E aí, quando você come, a parte do paladar, tem chocolate que vai ter alguns sabores que vai vir para determinadas partes da sua boca, da língua. Então, é um comer com consciência, assim. Meu Deus. Vai ter que ter doce hoje. Eu tenho chocolate, você eu já não sei. Então, são essas experiências que as pessoas acabam passando no tour e elas saem encantadas, tanto que várias pessoas fazem o tour várias vezes, vários roteiros. Você tem diversos roteiros. Você tem quantos roteiros? Olha, mais de 20, porque eu vou mudando. Eu vejo que tem uma determinada região que eu consigo fazer um passeio a pé por 4 lugares que são muito bons. E também tem isso, não são qualquer docerias, né? Sim. Elas precisam ter um padrão. Não é nem um padrão, mas algumas características, um checklist, assim. Ou ela é muito tradicional para a história da cidade e tem produtos bons até hoje, ou ela é algo novo que está chamando muita atenção, ou ela é algo muito nichado que só tem ali. Então, assim, geralmente eu conheço todas elas antes de colocar no tour, para saber o que eu vou apresentar e se realmente está ali dentro daquele padrão. Então, elas têm umas características para fazer parte de um roteiro. Então, como tem bastante, hoje em dia tem roteiro, acho que uns 2 roteiros diferentes na Praça da Espanha, tem JuVV de manhã e de tarde, que são configurações diferentes. Hoje em dia tem roteiros com café, né, que a gente faz uma degustação de cafés, assim, especiais, feita na hora, que as pessoas aprendem a tomar um pouco de café diferente, de uma forma diferente. Tem roteiro no Bigorrilho, tem no centro, tem um batel um pouco mais ali para cima. Fora os especiais, como Natal, Pão, Páscoa. Então, e tem alguns roteiros que você faz, inclusive, que não vão nem só a pé, você vai, inclusive, de van. De van, que é o de Natal. Que aí a gente passa um pouco... O tour, ele leva 3 horas a 3 horas e meia. Esses especiais são mais longos. Eles começam 1 e pouquinho da tarde e vai até umas 9 da noite. Uau! Comendo doce. Provando doces e fazendo comprinhas. Que o pessoal aproveita para fazer as compras de Natal e tal. Porque a gente vê vários lugares diferentes que trabalham o Natal de forma diferente, né? Então, você vai trazendo realmente experiências. Uhum. Isso é bacana. Eu gosto muito da palavra experiência, assim. Eu acho que agrega muito pra gente como pessoa, principalmente na parte de gastronomia, né? Eu acho que quanto mais coisas você prova, mais referência você tem, mais você quer provar. Eu sou bem feliz, assim,
provando doces. E o pessoal que vai no seu tour, normalmente é Curitiba ou é turista? Hoje em dia é meio a meio. Quando tem feriado, tem bastante turista. Mas e uma curiosidade, quando eu pensei em fazer um tour, eu pensei ele para turista. Não pensou para Curitiba, não né? Não pensei para Curitiba. Eu pensei para turista, porque na minha cabeça era assim, o turista que vem a Curitiba, ele não tem muito o que fazer além das praças dos parques. Então é um passeio que o turista vai gostar de fazer. E para minha surpresa, nos 6 primeiros meses só veio pessoas de Curitiba. O turista demorou para chegar. Começou a chegar depois que blogs de viagem começaram a falar, TripAdvisor, indicações de quem já tinha vindo, feito, daí indicou para os amigos. Mas a grande maioria sempre foram Começou em casa. Uhum. Que legal. E hoje em dia, acho que 80% geralmente é curitibano. Então, tem, assim, um mercado bem legal em Curitiba de pessoas que gostam de conhecer. E tem aqueles que repetem, então, mas você sempre tem gente nova. Sempre tem gente nova, mas tem crescido bastante a parte de fidelização. Assim, de pessoas. Corrência. Sim, tanto que agora tem que ter cartão fidelidade para carimbar cada tour que vai. Tem a pessoa que mais fez tour até hoje, ela tá no 23º, eu acho. Uau! E é médica. Eu fico muito orgulhosa. Falei, nossa, uma médica. Uma médica comendo doce. Saúde, que come doce. E ela vai nos lugares durante a semana. E ela faz todo o roteiro novo, ela faz. Tem gente que fez 16, 13. Então, repetem bastante. E eu fico bem feliz, né? Porque claro. a pessoa acredita. Você criou uma cultura, né? Sim. Essa semana eu até lancei aquela assinatura, inclusive, do Instagram. Mas, assim, com uma forma de fidelizar, nem tanto a parte monetária, né? Mas também eu encarei como um desafio, porque né, não é todo mundo que está acostumado a pagar por conteúdo exclusivo. Sim. Então, foi um jeito também de trazer, porque eu visito muitos lugares todos os dias. E se colocar tudo no Instagram, viram pontinhos nos stories, né? Então, foi um jeito que eu encontrei também de trazer esses lugares de uma forma mais exclusiva para quem realmente quer saber mais. Então, sempre tem formas de fazer conteúdos diferentes. Pela sua formação, você traz receitas também ou não? Não. Nada a ver. Não, porque eu não tenho paciência. Eu sou a pessoa que prefere comer o doce feito. Se eu tiver que fazer o doce, eu já perdi metade da vontade de comer. Em resumo, o sonho de criança de ter uma loja para comer chocolate doce a hora que você quisesse, você tem várias, você conseguiu concretizar sem ter que fazer. Sem ter que fazer. Sempre eu frisava isso quando eu era criança. Eu quero ter, mas eu não quero chegar e encontrar as coisas prontas para só chegar e comer. E é assim. Aí hoje tenho muitos lugares, inclusive, que chamam para provar. Ontem um chefe, que eu gosto muito, que era o que fazia o do creme brulee maravilhoso em 2018. Ele está em outro restaurante e falou, eu vou lançar uma sobremesa e eu queria que você viesse provar antes de eu colocar no cardápio. Aí eu falei, tudo bem, né? Que coisa triste. Nossa, fui lá ontem provar a sobremesa maravilhosa. Então, isso é bem legal, ver que as pessoas levam muito em conta. Porque, querendo ou não, é muito doce em 9 anos, né? Que a pessoa comeu. E eu continuo gostando, então. É aquela história, você é uma especialista, uma autoridade nessa área. Assim como nós temos as pessoas do vinho, as pessoas da gastronomia italiana, da gastronomia francesa, enfim. Sim. E veio de criança, que eu sempre fui formiga, pro desespero da minha mãe. E os exames estão em dia, que eu sempre me perguntam isso. Tá tudo certo. Muito bom. Me diz uma coisa, você hoje cria conteúdo, você hoje faz assessoria, você hoje vende espaço no seu Instagram, enfim, você movimenta tudo isso. Legal. Se você fosse deixar uma dica para quem quer começar algo, porque tem muita gente que começa hoje com dicas de restaurante, dicas disso, dicas daquilo, né? O que você diria para quem está começando? Aí falar para aquela câmera que está aqui do nosso lado, né? Aquela câmera olhando nos olhos daquela pessoa que está assistindo a gente agora. O que você diria com relação a isso? Porque você tinha um sonho de criança. Então, mas aí eu vou te contar uma outra coisa. Ótimo. Um segredo, só nosso. Eu nunca quis ser empresária. Nunca, na minha vida. Eu falei, eu sempre quis trabalhar e nunca quis ter empresa. Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo, mas por isso que você fala, dê uma dica para quem vai começar, você tem que gostar, né? Tem que querer. No meu caso, eu não queria, foi involuntário. Mas eu acho que quando você tem algo em mente, eu acho que pensar muito faz com que talvez você ou demore muito para fazer ou não faça. Então, quem pensa muito, acho que não faz. Se você tem uma ideia, coloque em prática. O máximo que pode acontecer é dar errado e você faz outra coisa. Então, né? Acho que enquanto a gente está podendo fazer tentativas e erros,
tem tudo para conseguir fazer e dar certo. Então, acho que a primeira coisa teve uma ideia, faz. Independente de quem que vai pensar ou o que vai pensar, independente do que você acha que pode dar errado, faz. O feito é melhor que o perfeito, sempre. Então, eu sempre fui assim, eu prefiro depois pensar, nossa, talvez eu não tivesse ter feito tal coisa, do que, nossa, como seria se eu tivesse feito. Então, acho que começar com o que se tem já é muito bom. Um desafio e um bom primeiro passo. Ótimo. Mas para Instagram, se a pessoa quiser começar no Instagram, saiba que vai trabalhar bastante. Porque dá muito trabalho. Não é só chegar, provar e tirar uma foto e postar, não é. Às vezes as pessoas têm... Tanto que agora eu brinquei que eu coloquei na assinatura um quadro de estagiário por um dia. Para levar alguns seguidores que eles realmente... Alguns pensam, é só chegar e comer um doce gostoso e comer muitos doces. Mas levar para ver como é o bastidor. Porque para fazer um conteúdo de 1 minuto, são pelo menos umas 2 horas de gravação, mais umas 3 de edição. Você tem uma equipe hoje ou você que faz tudo? Eu tenho uma equipe que sou eu e alguns colaboradores que eu aciono quando preciso, mas geralmente Você faz sozinha? Como uma boa virginiana, gosto de controlar tudo, então meio que faço tudo mais sozinha. E tenho dificuldade de delegar, então eu gosto de saber tudo que está acontecendo e da forma que eu quero que seja. Entendi. Então, ainda tá assim, pode mudar, mas ainda sou eu que faço tudo. E os lugares... Eu já tive pessoas trabalhando comigo, mas eles querem a minha figura. A tua imagem lá, né? Ainda é um pouco mais complicado. Isso é uma questão para se pensar para um futuro, né? Uhum. Porque você precisa, né, expandir, você precisa... Se você quiser crescer, tem que delegar e tem que ver como trabalhar essa questão da sua imagem. Isso ciumenta para delegar as coisas. Então... Quero crescer, precisa delegar. Mas isso é uma outra história. Muito bem, obrigado, Ledmar. Eu que agradeço. Valeu estar aqui com a gente, deixando esse dia um pouco mais doce aqui. Né? Você que não conhece o tour, tipo eu agora vou conhecer. Convidadíssimo, né? Já estou convidado. Você gosta de café, então você vai no tour que tem café também. Ótimo, já está fechado, irei. Né? Muito bem, seja assim, cada dia a mais você tenha sucesso. Obrigada. Consiga, porque o teu trabalho ajuda muito o crescimento do comércio aqui em Curitiba. Essa é uma questão. Você desenvolve tanto as pessoas que querem experimentar lugares novos, como as pessoas que têm os lugares. Eu não consigo... hoje eu não trabalho para um público só, né? Então, tem o público final, que é você, cliente, que quer saber onde você vai comer um doce. Tem o público confeiteiro, que quer divulgar o seu produto. Então, muitas vezes, eu chego e falo... Por que a gente não faz tal coisa? Eu preciso que vocês tenham alguma ação para a gente trabalhar. Então, eu sugiro as ideias, eu sugiro os sabores, eu sugiro os doces. Então, é uma frente de trabalho assim para 2 públicos diferentes, mas que se conversam. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. E você que nos assistiu até agora, né? Obrigado por estar aí conosco. Compartilhe, acione as notificações, se inscreva no canal. Conheça o tour. Venha conhecer o lado doce da cidade. Venha conhecer, começa a seguir a nossa amiga do Curitidoce, né? Vai lá, aumente ainda mais os seguidores, vá lá pro canal do YouTube, se torne cliente, divulgue, enfim, né? Que você possa ter também a sua vida bem mais doce do que ela já é, que eu sei que é. Né? Então aí com a Curitidoce você consegue ter um pouquinho mais de doce. Mais doçura no dia. Muito bem. Obrigado mais uma vez para você que esteve aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.